Olá, alunos! Vamos para mais uma aula falando sobre o Microsoft Office Word 2013 e ainda falando sobre a guia Página Inicial. Essa guia que nós estamos estudando, que ela é muito importante para realizar as formatações do documento. Agora nós vamos estudar nessa guia Página Inicial um grupo chamado Área de Transferência, que apresenta recursos como recortar, copiar e colar e também o pincel. Então acompanha comigo aí como funciona esse recurso chamado área de transferência. Primeiro, como sempre, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, clica na guia Página Inicial e nessa guia Página Inicial do Word 2013 nós temos aqui um grupo, observa, chamado área de transferência. E nesse grupo nós temos os comandos colar, tem o comando recortar, que é essa tesourinha da tecla de atalho Ctrl X, o Ctrl V é o comando colar, temos o Ctrl C, que é o comando copiar, e temos também aqui o pincel de formatação, que tem como tecla de atalho Ctrl Shift C e Ctrl Shift V para colar a formatação. Como é que a gente vai fazer uso desses recursos? Como é que a gente vai aprender? Então, primeiro nós vamos digitar aqui um texto, observa, vamos digitar ali, aulas, cursos e concursos. Ali, tenho 3 textos digitados. Eu vou selecionar só a palavra aulas, e para isso eu vou aplicar um duplo clique na palavra aulas com o botão esquerdo, selecionei, e agora eu vou aplicar um clique nessa tesourinha, que é o comando recortar, ou usar a tecla de atalho Ctrl X. Fiz isso agora. Percebe, o que aconteceu com a palavra aulas? Essa palavra saiu da origem, mas ela foi recortada do texto e enviada para uma área chamada área de transferência. Agora, o que eu posso fazer, já que essa palavra aulas está na área de transferência? Para colar o conteúdo que está na área de transferência na posição do cursor, eu posiciono o cursor onde eu desejo colar, e agora eu vou clicar aqui no comando colar ou usar Ctrl V. Fiz isso agora. Percebe que ele colou a palavra aulas. Então, o comando que nós conhecemos aí como recortar, que é essa tesourinha, ou Ctrl X, esse comando permite ao usuário enviar o texto selecionado para uma área chamada área de transferência. Porque isso é importante para a prova. Muitas vezes ele pergunta não só a tecla de atalho do recortar, que é o Ctrl X, mas às vezes na prova ele pergunta qual é a função do Ctrl X. Bom, professor, a função é recortar. Não, mas atenção, a função teórica é retirar o texto selecionado da origem e enviar para uma área chamada área de transferência. Depois, tu pode usar o comando colar, o Ctrl V, e colar o que está na área de transferência na posição do cursor, como nós fizemos aí com a palavra aulas. Primeiro eu recortei, retirou do texto e enviou para a área de transferência. Depois eu colei a palavra aulas no ponto desejado, certo? Vamos ver outro comando que tem aí dentro do grupo área de transferência. Acompanha comigo. Agora eu vou selecionar a palavra concursos. Selecionei. E vou aplicar o comando copiar. O Ctrl C. Cliquei. Percebe que a palavra concursos está na origem ainda. Ela não saiu daqui. Mas se eu usar o comando colar agora, o Ctrl V, percebe que colou concursos. Bem, o que aconteceu nesse caso, nesse meu exemplo? O que de fato aconteceu? O comando copiar copia o texto selecionado na área de transferência. A diferença dele para o comando recortar é que o copiar mantém na origem, como manteve a palavra concursos, e envia uma cópia dessa palavra, nesse caso concursos, para a área de transferência. Depois, como tu já sabe, tu pode usar o comando colar para colar o conteúdo que está na área de transferência, na posição do cursor, como nós fizemos aí nesse exemplo, ok? Bem, já vimos o comando recortar, o comando copiar e o comando colar. Recortar, copiar e colar. Agora vamos ver o pincel de formatação. Acompanha comigo aí a função do botão pincel de formatação. Para explicar o botão pincel de formatação, nós vamos novamente digitar aqui 3 palavras. Vamos colocar aqui aulas, curso, e no parágrafo abaixo, concursos. Beleza. Agora eu vou selecionar a palavra aulas e vou alterar algumas formatações da palavra aulas. Eu vou colocar em negrito, Ctrl N, itálico, o Ctrl I, e o sublinhado, o Ctrl S. Ok? Bem, pessoal, olha só, a palavra aulas está com a formatação diferente da palavra curso e também da palavra concursos.
E eu gostaria de copiar a formatação dessa palavra aulas para aplicar em outras palavras. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa palavra aulas, vou clicar no pincel de formatação, cliquei, e agora vou arrastar sobre a palavra concursos. Percebe o que aconteceu? A palavra concursos ficou com a mesma formatação da palavra aulas, porque essa é a função do pincel de formatação. Ele serve justamente para copiar a formatação. Eu gostaria então de entender em prova como tu responde o pincel. O pincel é utilizado para copiar o texto ou é usado para copiar a formatação de um texto e aplicar em outro? Exatamente. Ele não é usado para copiar o texto em si, porque aulas continua aulas e concursos continua concursos. Na verdade, ele foi usado para copiar a formatação, quer dizer, o negrito, o itálico, o sublinhado da palavra aulas. Esse mesmo negrito, itálico e sublinhado também foi aplicado na palavra concursos com o pincel de formatação. Então, repetindo, o pincel é utilizado para copiar a formatação, não é utilizado para copiar o texto propriamente dito. E formatação e texto é diferente, ok? Esses foram os comandos que nós acabamos de ver nesse grupo chamado área de transferência, aqui da nossa guia página inicial do Word 2013.